Oi, Muri, bom dia a todos. Muri, essa fala foi do vice-secretário de assistente para assuntos do Oriente Médio aqui dos Estados Unidos, o Daniel Shapiro, que disse, então, que os Estados Unidos vão continuar vigilantes, vão continuar no leste do país, tomar todas as medidas necessárias para evitar o ressurgimento do Estado Islâmico. Disse também que todas as partes devem proteger os civis, principalmente as minorias, e agir de acordo com as normas internacionais. O presidente Joe Biden ainda não se manifestou sobre o assunto. A Casa Branca emitiu um comunicado apenas dizendo que ele está sendo atualizado e monitorando a situação. Muri, o que acontece? Os Estados Unidos já mudaram de posicionamento algumas vezes sobre essa situação na Síria. Lá atrás, no governo de Barack Obama, existiu um apoio às forças de oposição ao regime de Bashar al-Assad, com um envio bastante limitado, mas que aconteceu sim de armas e até mesmo de treinamentos para grupos de oposição. Depois, com o surgimento do Estado Islâmico, por volta de 2014, a estratégia mudou e o foco da luta passou a ser dominar, passou a ser extinguir, na verdade, combater o Estado Islâmico. Então a situação mudou bastante, porque a gente sabe, né, que esses grupos na Síria, essa oposição na Síria ao regime de Bashar al-Assad não era de um grupo só, eram vários grupos que frequentemente brigavam, entravam em conflito entre eles também. Então o foco dos Estados Unidos deixou de ser, no governo de Barack Obama, deixou de ser apoiar a oposição a Bashar al-Assad e passou a ser se opor ao Estado Islâmico, combater o Estado Islâmico. Depois, com a entrada de Donald Trump, isso mudou também. O governo americano, as tropas, na verdade, ainda antes de Donald Trump, se estabeleceram ali na região nordeste da Síria, as tropas americanas, justamente para evitar que o Estado Islâmico ressurja. E isso ficou assim até que Donald Trump entrou no poder e retirou algumas dessas tropas, mas ainda há sim a presença do exército americano na região. E o foco, né, como foi desde então, como foi mais recentemente, continua sendo evitar que o Estado Islâmico ressurja. Esse é o principal foco dos Estados Unidos nesse momento, pelo menos segundo as falas do governo que a gente tem até agora. Vale lembrar, como eu disse, que Joe Biden ainda não se manifestou sobre esse assunto, então o que a gente tem é um posicionamento do governo americano em geral, se mostrando mais preocupado com o ressurgimento do Estado Islâmico. Esse é o foco da fala aqui dos Estados Unidos e, claro, uma fala protocolar também pedindo para que as partes envolvidas respeitem as minorias. Esse grupo que tomou o poder agora na Síria é um grupo que já foi afiliado com a Al-Qaeda, se desafiliou, mas existe uma preocupação aqui nos Estados Unidos. Inclusive, o líder desse grupo tem mostrado ali uma disposição para falar com a mídia ocidental muito forte, tem dado entrevistas, deu entrevista para a CNN para tentar se desafiliar realmente, se distanciar dessa ligação com a Al-Qaeda, com esses grupos, mas existe uma preocupação, sim, aqui dos Estados Unidos com isso e com a possibilidade do ressurgimento do Estado Islâmico. Então, a fala que a gente tem do governo americano até agora é nesse sentido, mas a gente ainda precisa esperar Joe Biden se pronunciar, né, um pronunciamento mais assertivo ali da Casa Branca, mais claro, o que ainda não aconteceu, Muri. Necessário organizar muito, conversar com diplomatas e entender muito desse cenário para fazer um posicionamento realmente oficial por parte do presidente dos Estados Unidos. Mas a gente tem o presidente eleito dos Estados Unidos e a gente sabe como é Donald Trump. Ele já se posicionou, foi um dos primeiros a se posicionar, inclusive, com relação à queda de Bashar al-Assad. Conta pra gente o que ele falou e, claro, a repercussão da fala de Donald Trump na Truth Social, a rede social dele. Isso, Muri. Agora, com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, né, a gente tem que ficar muito de olho nas redes sociais, porque é o principal meio que ele usa para se comunicar com os eleitores, agora, claro, com a população dos Estados Unidos, e dessa vez não foi diferente. Desde ontem à noite, Donald Trump vem publicando mensagens sobre essa situação. Vou até recuperar aqui algumas delas. Então, primeiro, ele escreveu ali uma mensagem bem forte, em caps lock, dizendo que essa briga não é nossa, essa briga não é dos Estados Unidos, os Estados Unidos não devem se envolver de forma alguma. O Donald Trump disse: a Síria é uma bagunça, mas não é nossa amiga e os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Lembrando que, como eu disse, quando Donald Trump assumiu aqui a presidência dos Estados Unidos, ele tirou muitas das tropas americanas que estavam na região da Síria. Então essa foi a primeira reação de Donald Trump às notícias que surgiram ontem sobre o avanço dos rebeldes sírios em direção à capital Damasco. Depois, Donald Trump, agora, mais recentemente, publicou o seguinte:
Assad foi embora, ele fugiu do seu país. O seu protetor, a Rússia liderada por Vladimir Putin, já não estava interessado em protegê-lo. Não havia razão para a Rússia estar lá em primeiro lugar. Eles perderam todo o interesse na Síria por causa da Ucrânia. Donald Trump disse também que a Rússia e o Irã estão em um estado enfraquecido nesse momento, um por causa da Ucrânia e de uma economia ruim e o outro por causa de Israel e do seu sucesso na luta. Ou seja, Donald Trump fala, cita algumas das razões pelas quais sim foi possível que esses grupos rebeldes avançassem e tomassem a capital Damasco. Sim, de fato, a Rússia estava muito ocupada com a questão da Ucrânia, o Irã também muito ocupado nesse momento com outras questões, o Hezbollah, o Hamas, todos esses grupos que acabam apoiando o Irã, que apoiavam muito o regime de Bashar al-Assad na Síria, que eram a principal razão para o regime de Bashar al-Assad continuar forte da forma que ficou, mesmo depois da Primavera Árabe, mesmo depois da Guerra Civil. Todos esses agentes estavam mais ocupados com seus próprios problemas, então surgiu-se aí uma brecha. E Donald Trump fala sobre isso, então reconhece isso e, ao mesmo tempo, é muito claro ao dizer que essa briga não é dos Estados Unidos e os Estados Unidos não devem se envolver, o que é uma postura clássica também de Donald Trump quando a gente fala de conflitos como esse. Ele tem uma postura de realmente tentar não intervir ali nesses momentos, de dizer que vai se importar mais com questões domésticas aqui dos Estados Unidos, e isso causa também uma preocupação por causa do papel que os Estados Unidos, como grande poder econômico e militar que são, de não intervirem em alguns setores em que a presença do exército americano foi importante para garantir a estabilidade. Então isso gera uma série de discordâncias aqui nos Estados Unidos, essa postura de Donald Trump sobre se os Estados Unidos devem ou não intervir. Isso acaba dividindo opiniões, gera preocupação por causa dessa questão das forças americanas que foram importantes para estabilizar algumas situações. E aí o Donald Trump deixando bem claro, então, a postura dele nesse momento e bem ao estilo dele, como eu disse. Indo às redes sociais, essa primeira mensagem que ele publicou foi uma mensagem toda em caps lock, dizendo não, a guerra não é nossa, vamos ficar longe, fiquem longe. Então, é Donald Trump voltando da mesma forma que ele sempre foi, voltando como foi no primeiro mandato, usando muito as redes sociais e já tomando esse papel, assumindo esse papel como presidente. Claro, a posse será no dia 20 de janeiro, mas Donald Trump já sendo muito ativo ali, mais ativo do que Joe Biden agora nesses últimos dias ainda na Casa Branca, Muri.